Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um tema de genética, né? Que é a introdução à genética, na verdade, os conceitos básicos, iniciais, assim, dessa parte da biologia que vai estudar os genes, tá legal? E para a gente começar a falar disso, a gente precisa só retomar um pouquinho o conceito de célula. A célula, que é a unidade básica da vida, ela é formada basicamente por três estruturas: a membrana, citoplasma e núcleo. Né? A membrana é o envoltório da célula que delimita o tamanho da célula, né? Que vai segurar tudo ali dentro dela. O citoplasma é a parte gelatinosa onde estão as organelas celulares, como por exemplo o complexo de Golgi e os ribossomos. E o núcleo, que pode ou não ser delimitado por uma membrana nuclear ou a carioteca, como era chamada antigamente, né? E é justamente nesse núcleo que está o material genético que a gente vai começar a estudar agora. Bem, o material genético, na verdade, é o DNA, né? O famoso DNA, que é uma sigla em inglês, que significa ácido desoxirribonucleico, né? Se fosse em português, por exemplo, seria ADN. Às vezes a gente pode encontrar como ADN em algumas nomenclaturas, né? Muito bem. E o que acontece? Mas o que é o DNA? O DNA é um tipo de polímero, tá? E o que é um polímero? Polímero é uma sequência de estruturas repetidas, tá? No caso do DNA, a gente tem uma repetição de estruturas chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, na verdade, são compostos químicos, né? Formados por uma base nitrogenada, né? Que pode ser... Existem 4 tipos no DNA. Um grupo fosfato ou ácido fosfórico e um tipo de açúcar chamado de desoxirribose. A gente vai estudar o DNA mais pra frente, certinho, cada uma das estruturas, como que ele é formado e tal, mas por hora basta saber isso, tá bom? Então são essas sequências de nucleotídeos que vão formar o DNA. E aí, essas sequências de nucleotídeos, elas vão formar códigos. Quando esses códigos podem ser traduzidos numa proteína, eu tenho um gene. Quando eles não podem ser traduzidos, eu não consigo formar o gene. Então, para a gente trazer para nossa, trocar em miúdos, trazer para nossa uma linguagem mais fácil, mais popular, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui a palavrinha Roma, né? Eu tenho, na verdade, 4 letrinhas, anagramas, tá? Eu tenho a letra R, a letra O, a letra M e a letra A, certo? Com essas 4 letras, eu consegui formar a palavra Roma. Eu consigo, por exemplo, com essas mesmas 4 letras, formar a palavra amor. Certo? Então, isso aqui faz sentido pra mim, isso também faz sentido pra mim. Agora, se eu pegar essas letras aqui e escrever M-R-A-O, MRAO, não consigo nem ler. Essa palavra não existe na nossa língua. Ela não pode ser traduzida pra nada, né? Roma eu consigo associar com a cidade da Itália. Amor é um sentimento, né? Um substantivo abstrato. Chique, tá bom? Mas a palavra mrau, que não consigo nem ler em português, não existe. Parece um gato rouco, né? Mrau, né? Não existe isso em português. Então, teoricamente, se a gente fosse traduzir o DNA trazer o DNA para nossa realidade, aí eu teria aqui um gene, aqui eu teria um gene e aqui eu não teria nada, não teria um gene. Não é possível que eu tenha um gene nessa questão, tá? Porque não consigo codificar nada nesse caso. Não consigo codificar nesse caso uma proteína, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue dizer que o gene, na verdade, é a parte codificável do DNA, a parte que é possível transformar em alguma outra coisa, tá? E aí, o que acontece? Quando Mendel, que é considerado o pai da genética, né, trabalhou lá com as suas ervilhas, que é o seu experimento mais famoso, ele conseguiu, né, perceber que existiam alguns fatores, tá, que eram transmitidos de pai para filho. Só que ele não chamou isso de gene, porque ele não tinha esse conceito ainda, né? Então ele chamou isso de fator mesmo. E ele estudou a hereditariedade, ou seja, a passagem desses fatores de uma geração para outra. Por isso que Gregor Mendel, que era um monge, mas também era um cientista, é considerado o pai da genética pela ciência atual. Tá certo? E foram as ideias de Mendel que deram pontapé inicial ao estudo da genética, ao estudo dos genes. Né? Então ele é essencial, ele é fundamental para nós, hoje em dia, para que a gente estude. Até que hoje em dia a gente tem a genética clássica, né, que estuda os experimentos de Mendel, e a gente também tem a genética molecular, onde a gente estuda o DNA propriamente dito, as características, enfim, os transgênicos, né, que são tão famosos atualmente. Tá legal? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Legal.
Agora que a gente já aprendeu a definição de gene, tá? A gente precisa aprender um pouquinho sobre cromossomos. Então, o que são cromossomos? Na verdade, os cromossomos são conjuntos de genes, tá? É como se fossem umas caixinhas compridinhas, assim, tá? E cada uma dessas caixinhas tivesse uma porção de gavetinhas e dentro dessas gavetinhas ficam, então, os genes que vão determinar as nossas características, tá? E essas características que a gente chama de genéticas estão relacionadas, por exemplo, à cor dos nossos olhos, se eu vou ser destro ou canhoto, se o lobo da minha orelha vai ser coladinho aqui no meu rosto ou não, se meu cabelo vai ser liso ou enrolado, se eu vou ser loiro ou moreno, enfim, tudo isso são características genéticas, tá? Que são condicionadas pelos genes, legal? E, então, são esses cromossomos aqui, a presença desses genes nesses cromossomos que vão determinar essas características. Então, o cromossomo nada mais é do que um conjunto de genes, tá legal? Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Os cachorros, por exemplo, têm 38. Então, esse número de cromossomos também modifica de acordo com a espécie, tá? Bom, esses 46 cromossomos que nós temos estão aos pares, tá? Nós temos 23 pares dentro de cada uma das nossas células. Existem 22 que a gente chama de autossômico e um par que a gente chama de par sexual, tá bom? Muito bem. Esses 46 cromossomos que nós temos, 23 deles vieram da minha mãe e 23 vieram do meu pai. Tá legal? Por que vem só 23 do meu pai e 23 da minha mãe? Porque se vier 46 de cada um, eu vou ter 92. Eu vou ser um mutante, né? Não dá, né? Então, ninguém tá afim de ser Wolverine aqui. Então, nós tem que vir 23 do meu pai e 23 da minha mãe para formar 46. Isso a gente estuda lá em gametogênese, que é uma parte que estuda meiose, enfim, tudo isso a gente estuda numa próxima aula também. Tá legal? Muito bem. E suposto que vieram 23 do meu pai e 23 da minha mãe, eu vou formar os meus 46 pares, tá? E cada um desses cromossomos tem centenas de genes aqui dentro, ó, tá? Como eu falei pra vocês, que esses genes vão determinar algumas características, tá legal? Então tá bom. Agora a gente vai para algumas definições dentro do cromossomo, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, os cromossomos... Vamos supor que esse tenha vindo do meu pai, tá? É uma suposição, pode ter sido ao contrário, tá? E esse tenha vindo da minha mãe, por exemplo. Tá legal? Muito bem. Esse cromossomo aqui vai formar o par número 1. Uma suposição, tá? Então, esse par número 1 dos meus cromossomos, ele vai ter uma série de genes aqui dentro, ó. Vai ter um gene aqui, um gene aqui, um gene aqui. Um em cada bracinho desse cromossomo aqui. E aqui também. Esses locais onde ficam esses genes, eles são chamados de locus gênicos, tá? Locus gênico, ou seja, o lugar do gene, tá? O lugar onde fica o meu gene. Legal. Aí, esse cromossomo aqui que veio do meu pai, se for o par número 1, por exemplo, que vai formar o par número 1 com a minha mãe, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai trazer alguns genes que esse par da minha mãe, esse cromossomo da minha mãe também vai trazer os mesmos genes, tá? Por exemplo, aqui eu vou ter o gene que vai estar relacionado à cor do meu olho, ao tipo de cabelo e se eu vou ser destra ou canhoto. Um exemplo, tá? Ele vai fazer par justamente com o cromossomo da minha mãe que faz a mesma coisa, tá? Por isso que carrega os mesmos genes. Então, esses cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos. Tá? Ou seja, eles carregam os genes que têm as mesmas características, tá? Que vão codificar proteínas semelhantes, características semelhantes. Então, são chamados de cromossomos homólogos, tá certo? Vamos supor que dentro desse cromossomo aqui, eu tenho um determinado gene, azão, tá? E o que acontece? Lá na minha mãe, eu vou ter que ter obrigatoriamente um gene com a mesma letra. Ela pode não ser necessariamente maiúscula, mas ela tem que ser uma letra A também. Nesse caso aqui, eu coloquei uma letra A, tá? Esses genes aqui, que ocupam o mesmo locus gênico, ó, tá vendo? Aqui do braço esquerdo, do cromossomo 1, braço esquerdo do cromossomo 1, eles são chamados de genes alelos, tá? Ou seja, determinam características relacionadas a uma mesma parte do corpo, tá? Por exemplo, a cor dos olhos. Vamos trabalhar com a cor dos olhos que fica mais fácil. Tudo bem? Genes alelos. Tá aí? Tranquilo, né? Muito bem.
Então, como eu falei, nesse caso aqui, eu tenho duas letras maiúsculas, duas letras iguais, né, ó. Esse cara aqui, como eles têm letras iguais e eles vão condicionar características iguais. Então, eles são chamados de homozigotos. Agora, por exemplo, o cromossomo da minha mãe poderia carregar com ela, no mesmo loco gênico, uma letra azinho. Então, eu formaria o par azão, azinho. E nesse caso, eles seriam heterozigotos. Tá certo? E por último, eles poderiam, de repente, trazer duas letras minúsculas também. Porque se eu tenho um azinho, quer dizer que eu posso ter as duas variantes? Posso, tá? Então, eles também seriam azinho. Só que tem uma diferença, tá? Eles também seriam homozigotos, nesse caso. Só que eles iam codificar uma característica um pouquinho diferente, tá? Eles são o que a gente chama de homozigoto recessivo. Então, aqui é dominante, porque eu tenho a letra grandona, domina. E aqui eu tenho os homozigotos recessivos, tá legal? Mas isso a gente vai conversar numa próxima aula sobre homozigoto recessivo e dominante, tá? O que a gente precisa lembrar dessa aula? Núcleo celular, tá o DNA, que é um polímero, né? Uma sequência de nucleotídeos que vão formar um gene que, por sua vez, formam cromossomos. Os seres humanos têm 46, 23 pares. Quando eles carregam as mesmas características, os mesmos genes, eles são chamados de cromossomos homólogos. E os genes que ocupam o mesmo loco gênico são chamados de alelos, de genes alelos. Tá legal? É o que a gente tinha para falar por hoje. E nas próximas aulas a gente continua falando sobre isso. Beijo grande, até a próxima, pessoal!